Oi, gente. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, para não acontecer o mesmo ocorrido no último vídeo que eu gravei, quem não estiver escutando direito, por favor, coloca a mensagenzinha, tá bom? Comenta aí embaixo. Não tô ouvindo direito, professora. Que aí eu aumento o nível da voz, né? Ou eu procuro um fone de ouvido, tá bom? Para melhorar. Vamos lá. Hoje nós temos a nossa live de literatura do mês. E na nossa live de literatura, nesse tempo que a gente não está podendo se encontrar assim pessoalmente, hoje nós vamos falar sobre Castro Alves, o poeta dos escravos. Esse é o nosso tema. Para quem não é aluno, fique à vontade, tá bom? Para acompanhar, para deixar o like, para tirar dúvida também. Para quem é aluno, principalmente, não saia daqui com dúvidas, sem ter entendido alguma coisa direito, tá bom? Nossa live não vai ser tão demorada, mas eu acredito que vai dar para a gente entender tudo o que deve entender hoje. Bom, iniciando. Para a gente poder conversar um pouco sobre quem foi Castro Alves e sobre as obras dele, eu vou precisar que, se possível, claro, se você tiver em mãos, você acompanhe o seu livro de português, o capítulo 4, o que fala da terceira geração do romantismo, que é a poesia social. Todas as coisas que eu for falando, você vai poder acompanhar pelo capítulo, tá bom? Então, no nosso capítulo 4, nós estudamos o romantismo na sua quarta geração. Desculpa, na sua terceira geração, porque o capítulo 4, né, terceira, confundi um pouco. Nós vamos acompanhar a terceira geração do romantismo. Antes de nós falarmos um pouco sobre ela, que é onde Castro Alves aparece, nós vamos relembrar um pouquinho a primeira e a segunda geração. Na primeira geração do romantismo, nós tínhamos visto a questão dos índios. Havia uma busca pela autenticidade brasileira, pela literatura nacional e principalmente a busca de uma identidade brasileira, o que era o Brasil. Dentro desse capítulo surgiram então dois papéis principais, que era a imagem do índio e a imagem da natureza, como protagonistas da literatura brasileira. A gente não pode dizer que nós tínhamos aí uma literatura totalmente brasileira, porque nós não tínhamos produções feitas no Brasil, nós tínhamos produções estrangeiras. Lembrando, até aqui eu estou falando lá da primeira fase. Na segunda fase, que foi a que nós estudamos antes dessa pandemia começar, né, aqui no Brasil, nós estávamos estudando o ultrarromantismo, que era a fase mais exagerada, a fase do amor mais íntimo, do amor um tanto mais egoísta, porque era o amor sofrimento, o amor escapismo, fuga, enfim. E lá nós tivemos autores como Casimiro de Abreu, por exemplo. Hoje nós iniciamos a terceira fase do romantismo, que é a fase que nós chamamos fase mais social da geração romântica. Social por quê? Porque é quando os poetas eles saem um pouco do seu mundo individual, do seu amor, de eu morro de amor, eu sou apaixonada, eu estou sofrendo. Então, sai um pouco do seu mundo e vem um pouco para o mundo de todo mundo, para o mundo que se estava vivendo naquele momento. Ou seja, não dá para a gente falar de terceira geração sem a gente falar um pouco do contexto histórico. Qual que era, então, o contexto histórico desse tempo? Como que o Brasil estava? Bom, nós estamos falando aqui do ano 1840. No ano 1840, quem estava assumindo o reinado, né? Brasil ainda era um reinado, ainda era uma monarquia. Quem estava assumindo era Dom Pedro II, que tinha, adivinha, 14 anos, mais ou menos a idade de vocês. Imagina aí o que você faz com 14 anos da sua vida. Pois é, era o que Dom Pedro tinha que fazer pelo Brasil. A gente já vê por aí que não sai muita coisa boa. Mas, apesar disso, né, Dom Pedro conseguiu fazer realmente muita coisa, porque ao mesmo tempo em que isso acontecia, o Brasil também estava vivendo uma das primeiras e piores crises econômicas, né? Quem está fazendo aí anotações, fica atento nessas dicas que eu estou dando. Essa crise econômica fazia com que Dom Pedro, além, é claro, da imaturidade de governar, por isso ele não governava sozinho, aliás, ele praticamente não governava, né? Governavam mais as pessoas que estavam ali ao lado dele.
Então isso fazia com que as coisas ficassem bem difíceis para Dom Pedro. Não bastasse a crise econômica, a idade, a imaturidade de Dom Pedro, o fato de o Brasil estar passando ali por uma situação difícil, que nós tínhamos aí há pouco tempo a fuga da família real para o Brasil, essa dicotomia de dar mais atenção ao Brasil ou dar mais atenção ao Portugal. Junte-se a isso, ainda tinha que se administrar por ali as revoltas, as crises, as lutas que aconteciam demais nesse tempo. Para aliviar um pouco o negócio, ao mesmo tempo, nesse tempo, começava-se a aumentar a produção de café, né, em larga escala. Então, o café era muito plantado. Graças a isso, as coisas começaram a melhorar um pouco economicamente, mas o Brasil ainda vivia uma das suas maiores crises, que era o fato de ele viver o sistema escravista. O que significa que o Brasil ainda mantinha a escravidão, né? Alguns países já tinham saído disso, poucos, mas o Brasil continuava nele. Para vocês terem uma ideia, era tão grande o número de escravos aqui, que os estudiosos eles dão uma perspectiva mais ou menos de que seja, desde que o início, né, do descobrimento do Brasil, de que fosse 3 escravos para cada um português que vinha. Então, era muito grande a quantidade de escravos. E os escravos, a gente sabe como que acontecia, né? Eles eram arrancados violentamente da sua terra, da África, no caso, né, do continente africano, para vir para cá. Então, eles tinham que abrir mão, compulsoriamente abrir mão da cultura, da vida, de como eles viviam para vir para o Brasil ser o quê? Escravos. Triste. Bom, sabendo disso, aí você pode se perguntar assim, professora, mas podia? A gente sabe que as leis daquele tempo eram diferentes das leis de hoje. A cultura daquele tempo era diferente da cultura de hoje. A cultura escravocrata era normalmente permitida. Depois de um tempo, com a lei Eusébio, eu acho que era o nome, isso começou a ficar um pouco mais controlado. Então as pessoas começaram a proibir. Quem era pego trazendo escravos para o Brasil sofria até algum tipo de multa, né? Só que isso não fazia com que as pessoas deixassem de trazer escravos, porque a gente sabe que para fazer coisas ilegais as pessoas sempre dão um jeitinho, né? E isso ainda não era visto lá com maus olhos, essa coisa de ter escravos. Acontece que algumas pessoas já estavam começando a perceber que isso talvez não fosse exatamente correto. Daí a sociedade ela ficou meio que dividida em 3 tipos de pessoas. As pessoas que eram abolicionistas, as pessoas que eram escravistas e as pessoas que eram emancipacionistas. E essa questão, inclusive, estava na nossa avaliação online, né? Não sei se vocês lembram. Qual que é a diferença entre esses 3 tipos de pessoas? As pessoas que eram emancipacionistas, né? Daí vem do nome emancipação, como você pode ver, eram pessoas que defendiam o fim da escravidão, mas de maneira gradual, lenta. Que foi, né, o que acabou acontecendo depois. Então, assim, primeiro ficaram livres determinados tipos de pessoas, depois outras, até que a escravidão chegasse ao fim. Os abolicionistas eram pessoas que não tinham tanta paciência assim. Então, eram pessoas que defendiam o fim total da escravidão, rápido, logo. E nós tínhamos, por fim, os escravistas, que eram pessoas que defendiam a escravidão, a cultura escravocrata. E mais, essas pessoas se sentiam tão no direito de escravizar alguém, como se isso fosse algo natural, que elas exigiam uma indenização para o caso de a escravidão ser promulgada no Brasil. Então, assim, se a escravidão vai acabar, se nós vamos abolir a escravidão, ótimo. Mas quem vai limpar a casa? Quem vai criar os filhos? Quem vai cuidar da fazenda? Quem vai para a plantação de café? Então, eu tenho que ter alguém para fazer tudo isso e eu não vou fazer. Portanto, eu preciso que o Estado me indenize para que eu pague outras pessoas. Essa era a visão dos escravistas. Bom, foi nesse contexto histórico que surgiu o movimento que define o Castro Alves. Agora nós vamos entrar em Castro Alves, que é o condoreirismo. O que é o condoreirismo? De onde que vem o nome condor? Esse nome que não é tão fácil assim da gente dizer. Condor é o nome de uma ave, tá? Para quem não conhece. É uma ave dos Andes. Então, assim, condor significa liberdade.
como a ave que voa livre, daí o nome condoreirismo. Bom, o condoreirismo surgiu e ele ganhou força principalmente em algumas regiões que nesse tempo eram as maiores regiões, como São Paulo, por exemplo, né? São Paulo, nesse tempo, o livro de vocês, mais ou menos na página 54 ou 55, fala que São Paulo, pronto, página 54, era um polo tão grande e de tão boa estrutura que ela era comparada a cidades europeias. Então, São Paulo já tinha água, energia. Ah, professor, só isso? Isso pode ser muita coisa, viu? São Paulo tinha água, energia, já tinha uma faculdade, né, de direito para as pessoas estudarem. Então, assim, São Paulo era uma cidade europeia e as pessoas já estavam praticamente, né, de estilo de vida europeu, e as pessoas já estavam associando a escravidão a algo ruim. A escravidão era uma mancha na cidade. Era algo que não deixava a cidade se desenvolver como era de ser. Demorou um pouco para as pessoas irem tendo essa consciência. Foi tudo aos pouquinhos, mas acabou acontecendo. Daí, os primeiros poetas condoreiros que nós temos são Castro Alves, Pedro Luiz e Souza Andrade. Eu me lembro que quando eu lecionei essa disciplina as primeiras vezes, as pessoas ficaram assim, não é Souza Andrade? Não são dois nomes, não, é um nome só, viu? Souza Andrade. Nós não vamos falar sobre ele nem sobre Pedro Luiz hoje. Nós vamos falar apenas sobre Castro Alves, né? Esse é o assunto da nossa live. Então, assim, o condoreirismo, assim como a terceira geração romântica, tem uma certa preocupação social, né, que não havia, por exemplo, nas gerações de antes do romantismo. Né? Primeira geração estava preocupada com o índio, com a natureza e tal. Segunda geração estava preocupada com a questão do eu, do amor que eu sinto, que é o outro romantismo. Na terceira geração, esse papel social ele se realiza. Bom, da onde esses poetas tiveram essa ideia? Vamos lutar pela libertação dos escravos. Infelizmente não foi do Brasil, né? Como a maioria das coisas nesse tempo não aconteciam inspiradas nas coisas daqui, porque o Brasil estava começando a engatinhar como país, né? Ainda era dependente de Portugal, ainda não tinha autonomia nem literária, nem cultural, né? Nem mesmo econômica. E aí não dava para ser daqui. Esses poetas, eles se inspiraram em alguns autores franceses. Entre eles, nós temos principalmente o Victor Hugo. Victor Hugo, quem não lembra, se você pesquisar depois, você vai perceber, foi quem escreveu um livro chamado Os Miseráveis, de um cunho altamente social, onde ele retoma algumas coisas lá da Revolução Francesa, que vocês devem lembrar, daquela coisa da luta do povo pela igualdade, pela liberdade. Pois é, Victor Hugo, lá na França, escreveu isso. O Castro Alves, que nasceu no Brasil, mas estudou direito lá em Recife, ele teve acesso a esses escritos, né? Estudou bastante. E aí, inspirado no Victor Hugo, ele teve essa ideia, né? Uma coisa, eu vou defender os indefensáveis, né? Os que ninguém defende. Ou os não defendidos. Eu vou defender os escravos. Bom, e aí, como é que foi? Isso é só porque eles eram pessoas boas, de bom coração? Não. Havia, de certa forma, uma preocupação política aí, muito mais política do que humana, sabe? O Brasil, ele tinha necessidade de abolir logo a escravatura, porque ele era um dos países que não tinha feito isso. E isso não só soava mal, como isso tinha implicações econômicas também. Ficava mais ruim para o Brasil, né? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, então, como as pessoas eram influenciadas principalmente pelas obras de Victor Hugo, essa geração ela também pode ser chamada de geração hugoana, né? A Gabi tá perguntando aqui, e o Victor Hugo, o que tem? Então, como eu acabei de explicar, o Victor Hugo, o Victor Hugo, do jeito que você escreveu, ele fez Os Miseráveis, lá na França. Essa obra é que tinha mais ou menos alguns ideais parecidos com o que o Castro Alves tinha. Inspirado no Victor Hugo e em outros escritores, mas principalmente Victor Hugo, o Castro Alves teve esses ideais de liberdade, né? Por isso, lembrando e retomando, essa geração também é chamada de hugoana, né? Vinda lá de Victor Hugo, francês. Bom, Castro Alves, há uma curiosidade, viu, gente?
Eu tremi aqui um pouco agora. Eu não sei se vocês sabem, mas a poesia tem um dia da poesia, que é o dia 14 de março, né? Por coincidência, aliás, por coincidência não, né? Por providência, foi o mesmo dia que Castro Alves nasceu, né? Castro Alves nasceu no dia 14 de março. Outra coisa, Castro Alves era baiano, né? Daí tire um pouquinho essa ideia, baiano, lento, devagar. Castro Alves era super revolucionário. Não foi revolucionário nas ações, né? Não tinha como ser, a sociedade não permitia isso. Mas a poesia dele era uma poesia revolucionária. Né? Não tinha como ser diferente, como ser a favor dos escravos, não ser um revolucionário. Então, assim, ele era baiano, nasceu num lugar chamado Curralinho, e o nome completo de Castro Alves era Antônio Frederico de Castro Alves. Acho que ele não gostou muito do Antônio Frederico, ficou conhecido, então, como Castro Alves. Como eu falei, né, ele foi influenciado principalmente pela literatura de Victor Hugo. Eu não sei se o barulho dos carros, das motos que estão passando aqui está saindo, mas se estiver, desculpem, é porque o melhor lugar para gravar aqui em casa é aqui na varanda. Talvez vocês tenham um pouco dessas interrupções. Bom, vamos lá. Castro Alves, então, fez faculdade de Direito e começou a escrever algumas coisas com relação aos escravos, né? Teve a sua literatura voltada para os escravos, mas não só, tá? Castro Alves, ele também teve uma literatura feminina, ou literatura que as pessoas chamam, e o próprio livro de vocês traz assim, né? Eu acho até curioso, de poesia da erotização feminina, que é a poesia lírica dele. Então ele também fala de amor, tá? Com um pouco menos de intensidade do que como ele fala de liberdade dos escravos. Claro, lógico, né? Mas não com menos talento, que era algo que Castro Alves tinha demais. Inclusive, Castro Alves, ele foi comparado a Camões. Vocês devem lembrar que Camões foi um dos principais poetas da história da literatura. Castro Alves foi igualado a ele no sentido de que Castro Alves escrevia muito bem, usava as melhores palavras possíveis e fazia decassílabos. Como assim decassílabos, professoras? Isso quer dizer que todos os versos dele eram divididos em 10 sílabas. Eram bem certinho divididos em 10 sílabas, cada verso de todas as estrofes. Bom, voltando aqui. Castro Alves produziu algumas obras, alguns livros dele ficaram para a história, alguns poemas ficaram para a história. Eu destaquei aqui 3, tá? Para nós falarmos sobre ele, principalmente Navio Negreiro, Vozes da África e Espumas Flutuantes. Esse último que eu falei, Espumas Flutuantes, ele fala de amor, ele é uma poesia lírica, linda, inclusive. Olha, pelo título, né? Você já consegue ter uma ideia. No livro Espumas Flutuantes, ele fala de amor, de paixão, dessa coisa de você se entregar realmente ao amor. Castro Alves era um homem de muitas mulheres, né? Isso influencia no eu lírico, de uma forma ou de outra. Isso não quer dizer, assim, que ele não tenha se apaixonado por uma mulher, principalmente. Sim, conta a história dele que ele se apaixonou pela Eugênia, que era atriz. E se apaixonou tanto que, não sei se vocês sabem, viu? Castro Alves fez uma peça também, inspirado na Eugênia, dizem os estudantes, né? O nome dessa peça, quem quiser pesquisar depois, né? É Gonzaga ou a Revolução de Minas. Foi inspirada na Eugênia. Já eu volto um pouquinho para Eugênia, tá bom? Quando eu for falar da morte dele. Infelizmente, nesse caso, o papel de uma mulher está também ligado ao papel da morte, ao fim da vida dele. Vamos voltar para o social, tá? Isso, Maciel. O Castro Alves era o poeta referente ao condorerismo. O principal, tem outros, mas ele é a principal imagem. Bom, tendo feito faculdade de Direito, ele se dedicou a falar dos escravos. Alguns poemas dele são muito fortes, né? Esses poemas, eles são muito em tom de declamação e de exclamação. Então tem muito, por exemplo, a cobrança do papel de Deus, né? Em muitos poemas, nesse poema, por exemplo, né, Vozes da África, ele fala muito disso, ele cobra muito. Meu Deus, será que Deus não está vendo isso? No sentido de que como é que Deus permite que filhos dele sofram esse tipo de injustiça, que é a escravidão. Tem um trecho que ficou muito conhecido do Castro Alves, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é do principal poema dele, que é do Navio Negreiro.
O Navio Negreiro, ele é um poema enorme, extenso, com muitas e muitas estrofes, mas muito forte. Onde o Castro Alves fala um pouquinho dessa realidade que os negros sofriam dentro dos navios. E aí tem um trecho dele que eu nunca esqueci, desde o ensino médio, porque toca forte realmente no coração da gente. O trecho diz o seguinte, ó. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é verdade ou se é mentira, tanto horror perante os céus. Então, assim, nesses trechos, por exemplo, o Castro Alves mostra o quanto ele fica horrorizado com as imagens que ele vê. No livro de vocês, na página 57, o cantor dos escravos, Castro Alves, né? Quando eu digo cantor dos escravos, o poeta dos escravos, é tudo referência ao Castro Alves. E aí, deixa eu só ler aqui. Já eu comento isso aí, viu, Maciel? Não é bem assim não, mas já eu comento isso aí. Voltando aqui. Então, ele convida o autor para vir um pouco para dentro da senzala, do que os negros viviam. Então, é uma poesia forte. É uma poesia tão forte, a do Castro Alves, que a gente pode considerar um discurso pela liberdade, pelo direito que todo mundo tem à liberdade. E ele faz isso com um talento, usando de palavras tão bonitas e tão fortes que não tem como a gente não se emocionar. Né? A gente sabe que todo mundo tem sangue negro, tem uma frase, né, que fala isso muito bem, quem não tem sangue negro nas veias, tem sangue negro nas mãos. Então, Castro Alves, ele traz essa realidade negra para a gente pensar um pouco sobre ela, né, de como que é isso. Então, assim, o Navio Negreiro, ele traz isso muito forte, muito forte. É tanto que vocês devem lembrar que depois, quem já viu aquela escala, né, de escolas literárias, que depois do romantismo vem o realismo. As obras do Castro Alves, elas são consideradas um pontapé inicial para iniciar o realismo, né? Por que Castro Alves não é poeta do realismo e sim poeta do romantismo? Porque, apesar de tudo, Castro Alves é romântico, né? A poesia dele não chega a interferir tanto na realidade que ele vive. Então, ele não faz, por exemplo, com que os escravos sejam abolidos, né? Isso vem um pouco depois. Ele não denuncia tanto outros crimes políticos e sociais, outras situações sociais. Ele denuncia principalmente a questão dos escravos, por isso romântico. Além, é claro, da poesia lírica dele. Aí, voltando aqui para o comentário do Maciel que vocês veem aí, né? Maciel comparou Castro Alves ao Gonçalves de Magalhães. É exatamente o contrário, tá bom, Maciel? Assim, eu sei que quando eu falei um pouco dessa questão da... Isso, ele falou aqui Álvares de Azevedo, exatamente. Agora sim, é um pouco mais próxima do Álvares de Azevedo. O Castro Alves, a poesia lírica do Castro Alves, ele vê a mulher como algo mais próximo, mais real, tá? Ainda é um pouco longe do Cassimiro de Abreu, do Álvares de Azevedo, né, que são de outras gerações. Para Castro Alves, a mulher ela é bem mais próxima. Ele vive o amor real. Então, se você for pegar alguma poesia do Castro Alves, né, principalmente desse livro que eu falei, Espumas Flutuantes, ele cita a mulher como um ser próximo da realidade. Tem um poema que ele diz que a mulher está deitada numa varanda, né, e que ela tá lá na vida boa, desculpa a expressão, mas o braço tá caído, o vento vem tocar o rosto, as folhas caem no corpo dela. Então, assim, é uma mulher bem mais próxima. Justamente porque isso mostra um pouco da relação que Castro Alves teve com muitas mulheres. Castro Alves, segundo algumas histórias que eu li, era um homem bonito, né? Fazia faculdade de Direito, então era uma pessoa que a gente diz assim, bem apessoado, como se dizia antigamente. Então ele tinha todas as mulheres que ele quisesse. Mas porque ele se encantou de verdade, foi pela Eugênia. E aqui eu saio um pouquinho desse papel social do Castro Alves, que é muito importante, né? Ele ter sido considerado o poeta dos escravos é a maior coisa que ele fez na vida dele, né? Enquanto isso, a gente saindo disso, a gente vê a poesia lírica como um amor mais real, mais prático, mais palpável, mais próximo, né? Um amor até mais carnal. Por isso, poesia erótica. Castro Alves era um poeta que viveu muito intensamente. Eu, inclusive,
Cadê? Anotei aqui. Eu, inclusive, aconselho vocês a ver um vídeo, que é o vídeo do professor Sérgio, professor de literatura, que está no YouTube, que ele fala muito intimamente disso, né? De como Castro Alves vê a mulher em sua poesia. Nesse vídeo, ele fala um pouco disso. Ele diz assim: o Castro Alves, ele amava tanto o feminino que as 3 coisas mais importantes da vida dele têm nomes femininos, como se fossem mulheres, né? Então, as 3 coisas que rodearam a vida dele, coisas que ele gostava de cantar e de viver, são nomes femininos. São eles: a vida, a liberdade e a morte. Como se fossem 3 mulheres, né, que foram o ápice de toda a vida dele. Então, assim, o Castro Alves, a poesia romântica dele, ele realmente era uma poesia linda, não deixava de ser mais bonita que a poesia social. Era uma poesia intrínseca, uma poesia onde ele se entregava verdadeiramente, né? Por causa desse romance com a Eugênia, talvez esse sentimento tenha ficado um tanto mais nem sei, mais forte, né? Porque isso acaba mexendo um pouco com a questão do eu lírico. Respondendo à dúvida da Gabriela, sim, a mulher é uma mulher sensualizada, mas não só fisicamente, a mulher sensualizada também emocionalmente, ele também se envolvia emocionalmente. Inclusive, falando um pouquinho da Eugênia, né? Eugênia era uma atriz. O Castro Alves fez essa peça, né, que eu falei, Gonzaga ou a Revolução de Minas, para que ela atuasse. Ele era amante dela, né? Ele era amante dela. E aí ela veio pro Brasil com ele e tudo mais. Até aí tudo bem. Ele foi o primeiro a falar sobre erotismo, Letícia. Pode-se dizer que sim, mas assim, nós não temos um erotismo claro, tá bom? Não é o erotismo que nós vemos, por exemplo, hoje, de falar do seio, de outras partes femininas, não. É o erotismo sensual, um erotismo, vou chamar de erotismo literário, né? Que ele fala do corpo da mulher e da alma da mulher de forma muito bonita. Eu convido, inclusive, vocês a ler o Espumas Flutuantes. Eu li umas 3 ou 4 poesias dele. Lindo. O livro é lindo. As poesias são lindas. Voltando para Eugênia, ele veio com a Eugênia e depois ele descobriu, né? Ouviu aí um sertanejo universitário. Tô brincando. Mas ele descobriu que a Eugênia, ela estava traindo ele. Uma dúvida aqui da Letícia, ó. Aqui, com o Castro Alves, a gente não tem mais a natureza, né, colocada no poema, não. Sai um pouco disso, isso é mais primeira e segunda geração. Pelo contrário, o professor Sérgio, desse vídeo que eu falei pra vocês, ele traz uma frase muito massa. Ele diz assim, ó: com Castro Alves, o sentimento de natureza é trocado pelo sentimento humano. Então, não, a natureza não é personificada. Eu falei aqui das folhas, das flores, né, e tal, mas o papel da mulher é o central, é o mais importante. O quanto ele caracteriza a mulher, o quanto ele fala da beleza feminina, né, e do sentimento que ele tem pelo feminino. Isso é tão forte, gente, que o professor Sérgio, né, ele e outros estudiosos comparam ele ao Vinícius de Moraes, que é um dos principais poetas românticos que a gente tem, né? Que fala muito bem do amor infinito, do amor imortal. É mais ou menos esse amor do Castro Alves. Só que o do Castro Alves, ele é mais forte e carnal do que mais sentimento. Diferente do Vinícius de Moraes, que diz lá, né? De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Mas também é um amor tão puro, vamos dizer assim, quanto o do Vinícius de Moraes. Bom, então, Castro Alves, envolvido com Eugênia, descobre que era traído. Depois que ele descobre que a Eugênia tem outras relações além da dele, inclusive tem um poema do Espumas Flutuantes, viu? Que ele fala também disso, de mulheres que não têm relações com um homem só, né? Que tem aí vários homens, né? Com algumas mulheres gostam. Porque as flores, a poesia, né? A natureza acaba entrando, mas não tão fortemente como nas outras gerações. Né? Porque nas outras gerações, principalmente na ultrarromântica, a natureza é até um lugar de escape, né? Um lugar onde o poeta
encontra os sentimentos dele traduzidos na natureza e se esconde por ali, do que ele está sentindo. A gente pode comparar, por exemplo, Letícia, isso a... Olha só que diferença a gente tem, por exemplo, da Canção do Exílio, né? De antes, lá do nosso capítulo anterior, a Espumas Flutuantes do Castro Alves. A Canção do Exílio, ela já traz mais esse sentimento de natureza muito forte, né? Aí sim, a natureza tá da primeira até a última estrofe, né? Quando ele diz, quando ele fala da terra, né? Das saudades que ele tem e tal, de que ele foi exilado. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás, aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, do início ao fim, a natureza. No Castro Alves, não. A natureza aparece mais de forma mais mínima por ali, né? Mais escondidinha. A mulher e os escravos são o papel principal. Então, a gente tem esse tipo de poesia lírica, né? Poesia de amor. Lembrando, lirismo, né? É amor. E a poesia social, a poesia relacionada aos escravos. Bom, depois que ele descobre a traição da Eugênia, né? Coitado. Pensam o quê? Que só os homens fazem isso. Ele entra em depressão. Castro Alves, imagine aí, né? Com 24 anos. Aliás, com pouco antes, talvez com 22 anos, o Castro Alves teve depressão. Ficou triste, se mudou, não sei o quê, né? E aí ele conheceu, inclusive, outros escritores desse tempo, como Álvares de Azevedo, né? Veja só que curioso. Com depressão, o que foi que ele fez? Ele começou a beber muito mais, a fumar muito mais, e ele já tinha um problema, né, nos pulmões. Esse problema nos pulmões, com o fato de ele ter bebido mais e ter fumado mais, acabou se tornando uma tuberculose, que naquele tempo não tinha cura, né, não tinha tratamento. Né? Desculpa, a tuberculose tem tratamento, né? Não tinha tratamento como tem hoje. Então, assim, ele acabou contraindo a tuberculose e com 24 anos o Castro Alves morreu de tuberculose. O que era muito comum naquele tempo. Principalmente se você era escritor, se você bebia, né? Se você tinha uma vida mundana, vamos dizer assim, era normal as pessoas morrerem de tuberculose. Então, ele viveu pouco, né? Teve um agravante também, né? Tem alguns escritores que dizem que além de ele estar com tuberculose, um dia ele inventou de sair para caçar, dizem os escritores, né? Ele inventou de sair para caçar e nessa coisa de sair para caçar, ele com uma espingarda acabou atirando no próprio pé. Como ele provavelmente tinha um sistema imunológico não tão bom, a ferida, né, que abriu no pé dele acabou tomando posse, né? Acabou subindo para a canela, para a perna, tomou, né, grande parte da perna e ele teria que amputar a perna. Aí assim, só que antes de ele precisar amputar a perna, a tuberculose ficou grave e ele acabou morrendo assim, deste mal do século, né? Que era considerada a tuberculose. Bom, ele morreu cedo, aos 24 anos, mas não morreu triste, vou dizer assim. Não que ele esteja feliz em morrer, mas deixou uma herança muito legal pra gente. Né? Você vê, o Dia da Poesia é considerado Dia da Poesia no mesmo dia que Castro Alves nasceu. Castro Alves é conhecido nacional e internacionalmente como o poeta que melhor falou sobre a realidade dos escravos. Né? Melhor falou sobre o sofrimento que aquelas pessoas tiveram naquele tempo. E teve uma empatia de se admirar, porque ele não era escravo, né? Então ele não tinha que sentir. E mesmo assim ele sentia o que os escravos sentiam. Ele falou sobre isso e falou muito bem. Eu convido vocês depois a lerem, pelo menos o poema Navio Negreiro, ou uma parte dele, né? Porque é muito grande. Ele falou da mulher pela primeira vez como quem nunca tinha falado, como uma mulher que é próxima, que é acessível, mas não deixa de ser encantadora, não deixa de ser única, pelo contrário, parece que quanto mais próxima, mais única ela era. Então, era um poeta apaixonado pela vida, pela liberdade, e no fim, mesmo não sendo apaixonado, ele teve que se deitar nos braços da mulher que ele não queria, que era nos braços da morte. Tá bom? Deixo vocês com essa lembrança boa, com essa história boa do Castro Alves. Procure algumas obras dele. A gente tem o domínio público que tem obras para você baixar gratuitamente.
né? A gente tem obras em PDF gratuitas, a gente tem professores que falam muito sobre isso no YouTube também, e em outros canais de TV Escola, em outros canais legais de se assistir. Deixo pra vocês o meu beijo, a minha saudade que eu tô, tá bom? A gente vai se falando no grupo diariamente como a gente tá. Eu vou continuar puxando as orelhas, pedindo, cobrando as atividades, sendo chata, sim, tá? Lembrando que a gente tem muitas atividades para entregar até terça-feira. E é isso. Leiam as obras, fiquem em casa, se protejam, protejam as pessoas que vocês amam, lavem as mãos com frequência, usem máscara se for preciso sair. O nosso distrito, ele já está sofrendo com muita irresponsabilidade das pessoas que saem sem tanta necessidade assim, que saem para passear, né? Faça a sua parte, tá bom? Estude. Porque a pandemia passa, mas os estudos não, eles ficam com você para sempre. Tudo que você estuda fica com você. Beijo, a gente se vê. Obrigada pela atenção dos alunos, dos não alunos. Esse vídeo vai ficar disponível lá nos grupos, tá bom? Para vocês, para quem não conseguiu acessar porque não tem Facebook ou não tem internet ou teve dificuldades hoje. Tá certo? Vou analisar os comentários aí pra gente ver a questão da bonificação e a gente se vê. Beijo, tchau!